do 1 ao 6. Queria que colocasse o tema, por favor, para a gente ver o tema. Efésios 4. O poder de uma igreja unida, amém, irmão? Poder de uma família, de uma igreja, de um povo unido. Cresce junto. Recebe bênção, recebe junto. É abençoado juntos. E nós precisamos, irmãos, pensar sobre isso, viver sobre isso, estudar sobre isso. Poder de uma família, de uma igreja, de um povo unido, né? Quanto Deus o abençoa. E a Bíblia diz que é na união que Deus derrama a sua bênção, irmão, para sempre. Amém? Olha o que diz o texto. Olha o que diz o texto. Rogo-vos, pois eu, Paulo, né? O prisioneiro no Senhor. Irmãos, precisamos viver como prisioneiro no Senhor. Aí você diz assim: pastor, um prisioneiro não está preso, não é cativo. Só que no Senhor nós somos livres, irmão. É diferente, irmão. No pecado somos presos, cativos, algemados, escravos, oprimidos. No Senhor nós somos livres. Livres somos, irmãos, para glorificar o Senhor. A liberdade, irmão, de expressar que o nosso Deus é Senhor sobre tudo e todos. Ontem tivemos aqui, irmãos, a cerimônia do sepultamento do Naldinho, à noite e amanhã. E pela manhã eu deixei uma palavra para as pessoas que estavam aqui. Porque nós havíamos recebido muitas notícias do Heitor, e não era boa. E a gente disse, eu disse, vamos orar. A nossa oração vai ser assim. Sei que tem gente aqui de algumas outras religiões, amigo da família do Naldinho. Quando eu terminar de orar, todos nós vamos dizer: eu concordo com essa oração, em nome de Jesus, amém. Foi um clamor, como a irmã Mari fez aqui. Para a glória de Deus, irmãos, começamos a receber notícias boas do Heitor. Ao chegar aqui, já recebi uma notícia aqui no Zap, que Heitor fez xixi, já está balançando a perna, mexendo as pernas. Deus é fiel. Porque nós oramos assim, irmão: Senhor, traz Heitor de volta. Heitor vai ser um consolo para essa mãe. Heitor vai ser um consolo para essa avó. Traz ele, Jesus. E nós cremos, irmãos, que Deus é poderoso para trazer Heitor. E nós vamos ver Heitor entrando por essa igreja, vindo aqui na frente, agradecer a Deus com a sua mãe. Amém, irmão? As irmãs, 3 horas da tarde, né, Valmira, Cleciane, tem um monte de irmã, toda tarde aqui na igreja, clamando pela vida do Heitor. Estão orando aqui pela vida do Heitor, pela vida do Rafael. Sabe, irmão? Ore pela vida do Heitor, de Rafael. Rafael precisa da oração da igreja. Amém? Rogo-vos, pois, eu, prisioneiro no Senhor, que andei de modo digno da vocação a que foste chamado. Irmão, eu já disse aqui, irmão, e vou repetir, olha aqui. Quando Deus, ele pune um membro de uma igreja, ele não pune apenas um indivíduo, ou individualmente um crente. Ele pune o corpo. Porque para Jesus, irmãos, nós somos um corpo. Nós somos um edifício. Nós somos um prédio para Ele, uma construção.
Então, quando eu peco individual, mas toda a igreja é prejudicada. Todos nós sofremos. Entende, irmão? Por causa de um. Porque Jesus trata como corpo e não como indivíduo. Por isso que Paulo está dizendo: olha, vocês crentes precisam andar segundo o vosso chamado. Se você diz que é crente, ande como crente. Se você diz ser cristão, ande como cristão. Para que o mundo veja, irmão, que você é crente em Jesus, o seu comportamento, a sua fala, as suas ações, suas atitudes é de crente. Você lembra de Pedro, irmão? Quando Jesus disse: Pedro, você vai me negar por 3 vezes. E quando Jesus está num cenáculo, Pedro está lá, irmão, e Jesus preso. E uma mulher olha para Pedro e diz assim: você é um deles. O que que Pedro diz? Não sou. Não sou. Você é. Aí, por que você diz que eu não sou? Porque a tua fala te condena. Irmão, olha aqui, irmão. Escuta essa verdade. Uma das primeiras coisas que Deus muda na vida do pecador se chama vocabulário. Como era teu vocabulário antigamente? E aí, doido? E aí, doideira? Né? Palavrão era o que tinha, né? De 10 palavras, 11 era palavrão. Como é agora o vocabulário? Misericórdia, Senhor. Ajuda ele, Jesus. Misericórdia, queima, né? Queima, Jesus. Muda o vocabulário, irmão. Não há mais palavras torpe, feia do mundo. Agora muda o vocabulário. Sabe? Porque precisamos andar de modo pelo qual nós fomos chamados. Ande como crente, irmão. Viva como crente. E que a tua fala, que o teu viver denuncie que você é crente. Onde você chegar, irmão, as pessoas vão olhar para você e vão perguntar: você é crente, né? Aí você vai dizer: por quê? Diz: há um brilho no seu rosto. A gente vê que você é um homem de Deus, uma mulher de Deus, né? Ande, irmão, e o teu viver, o teu andar glorifique o nome de Jesus. Verso 2. Olha como devemos andar, com toda humildade, irmão. Toda humildade. Quem se acha superior aqui ao outro, mude. A Bíblia diz que nós devemos achar o outro superior a gente, e não a gente superior a ninguém. Entende, irmão? Humildade. E quem sabe mais, ensina quem sabe menos. Quem tem mais conhecimento, ajuda o que tem menos. Mas com humildade. Eu aprendi alguns testemunhos com o apóstolo Paulo e com Sansão, que é muito interessante. Olha o que Paulo diz, irmão, em 2 Coríntios. Ele diz assim: conheço um homem que fora do corpo, ou no corpo não sei, que foi arrebatado até o 3º céu e viu coisas inefáveis que não pode contar, que vocês não vão acreditar. Eles conhecem. Quem é esse homem que ele está dizendo? Quem é esse homem, igreja? Não, é ele mesmo. Ele está falando dele mesmo, mas ele conhece um homem. Ele está dizendo: sou eu que fui lá, eu recebi uma glória, eu recebi isso, que privilégio. Ele conhece um homem. Quando você for contar um testemunho seu, diga: eu conheço alguém que Deus agiu, fez um milagre assim, assim, assim. Mas você está falando de você mesmo. Sansão, irmão, o Espírito Santo entrava nele e ele tinha força. A Bíblia diz que ele caminhava com os pais, vê um leão novo, ele rasgou no meio e os pais não viram. Não viram. Irmãos,
ande no caminho da humildade e deixe que Deus te exalte e te abençoe. Sabe por quê? Porque olha aqui, não precisa você tentar construir seu nome, porque Deus é que te deu um nome. Eu vou deixar um nome célebre, eu vou construir um nome que seja conhecido. Irmão, eu aprendi uma coisa com um pastor antigo, ele dizia: Berenildo, nunca queira ser famoso. Nunca queira ser famoso. Nunca. Meu irmão, foi Deus que te deu o nome. Se você tentar construir um nome, só lembrar da Torre de Babel, que Deus vai confundir as línguas e eles não vão conseguir. Ande com humildade, irmão, reconhecendo que somos dependentes dele. Ande com mansidão. Pastor, mansidão é medo? É covardia? É não, irmão. O manso é corajoso, ele é valente, ele não tem medo. Quem era o homem mais manso da Bíblia? Quem era? Moisés. Mas olha a valentia de Moisés, de ser o líder para conduzir Israel, pedir a Deus para que abra o mar vermelho. Olha, irmão, suportando-vos uns aos outros em amor. O que é suportando uns aos outros em amor? O que é, irmão? Será que é, olha, eu suporto esse camarada, essa pessoa, porque Jesus é bom? Não é isso, irmão. Sabe o que é suportar? Nós tínhamos uma brincadeira antigamente que nós fazíamos, irmão. O que é suportar, irmão? É carregar o outro nos braços. Está vendo o que é suportar, irmão? É colocar o outro no colo, é levá-lo. Está vendo? Isso é suportai-vos uns aos outros em amor. Carregue o outro no colo. Agora olha aqui. Quem faz isso, irmão, com tanta naturalidade? Mãe e pai. Quantas mães carregam seus filhos no colo, irmão? Parece que filho nunca fica velho. Vai ser sempre o bebê, sabe? O xodó, o menino, a menina. Nunca cresce. Os pais carregam no colo. Sabe, irmão? Como devemos andar humildemente, sendo manso, corajoso, porque mansidão aqui é ter coragem, irmão. Coragem para lutar em nome de Jesus. E nós não temos espírito de covardia não, irmão. Jesus não colocou. Jesus colocou um espírito de avançar, de lutar, crendo no nosso general de guerra, suportando uns aos outros. Verso 3. Esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Perseverarmos, irmãos, em preservar
nos esforçarmos, irmãos. O que depender de nós, vamos lutar para termos o vínculo da paz, o elo da paz, vivermos em paz. Tem coisa melhor do que viver em paz, irmão? Não tem. Não tem. Não tem coisa melhor do que viver em paz. Ontem, já quase 11 horas, Léo entrou aqui para ver o rapaz que é conhecido deles, a menina, a Aline. E eu disse: Léo, nós oramos pela sua vida. E hoje você sabe, Léo, quer viver em paz. Você procure Jesus, entregue sua vida a Jesus, sirva a Ele, agradeça a Ele. Porque não tem coisa melhor, irmão, na vida do que ter paz. Tem muita gente, irmão, bilionária, com muitos recursos, mas daria tudo para ter só paz. Paz. E isso não compra na farmácia, no supermercado, não tem lugar para vender isso, irmão. Só tem um lugar que se chama Jesus, o Príncipe da Paz. Olha o que diz em João 14, 27. João 14, 27. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vos la dou como o mundo. Não perturbe o seu coração, e nem gere medo no seu coração, porque a paz de Deus que Ele deixa no nosso coração tira todo o anseio e medo do nosso coração. Filipenses 4, versículo 7. Filipenses 4, 7. Olha o que diz: e a paz de Deus, que excede todo entendimento. Está vendo essa palavra guardará? É um guarda, porque a visão de Paulo aqui é de um exército. Ele diz que Deus coloca um guarda no nosso coração. Quando vê a ansiedade, as preocupações, o guarda diz: aqui não tem lugar para você, procura outro lugar. Porque esse guarda está guardando o nosso coração contra as ansiedades, as preocupações. E aí ele diz, irmãos: guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. A paz que é maior do que a minha dor, meu sofrimento, minhas ansiedades, minhas preocupações. A paz de Deus, que faz com que você durma. Durma. Entende, irmão? Durma no Senhor. Depois do sepultamento, uma pessoa de uma outra igreja me procurou: pastor, eu queria um conselho, por favor. Diga. Ele disse: nós não estamos dormindo em casa, porque eu sou obrigado a dar o dízimo na igreja, eu não estou com condições. Remédio, consulta, eu não consigo, pastor. Eu sou obrigado a fazer isso. Eu estou sem paz. Me dê um conselho. Aí eu mostrei um áudio que eu mandei para uma irmã da nossa igreja, ela perguntando: pastor, qual o valor do meu dízimo? Aí eu disse: o que Deus colocar no seu coração. Não sou eu. A Bíblia diz aquilo que você propôs no seu coração, e não por necessidade, irmão, mas com alegria. Eu disse: meu irmão, se você não tem condição, fale com o seu pastor. Diga a ele, seja sincero: pastor, eu não tenho condições agora. E peça perdão a Deus. Daqui para trás e daqui para frente Ele vai te ajudar. Mas chegue para Ele e diga: eu não posso, eu não estou tendo agora. E eu espero que ele entenda. Já passei por muitas experiências dessas, irmão. Eu batizei uma senhora que veio da igreja católica,
E o marido permaneceu lá, e ela que governava o dinheiro. Ele tinha mal de Alzheimer, irmão. E ela que governava o dinheiro dele. Ela disse: pastor, eu entrego o meio do meu marido? Eu digo: não. Só entrega o seu, o dele só entrega lá na igreja de onde ele é. Porque existe uma consciência, irmão, que nos acusa ou nos defende. Entende? Então, meu irmão, fique em paz com Deus. O que está acontecendo? Confesse a Deus. Diga para Ele: Jesus, eu estou assim, eu estou pensando isso, estou agindo assim, estou falando isso, os meus olhos, a minha boca, os meus ouvidos, mas me perdoe, Senhor, porque eu preciso de paz. E eu não estou em paz. Eu quero aqui dizer, igreja, você sabe quando Deus está falando com você? É quando você tem paz no coração. Inquietação, intranquilidade, incerteza, dúvida, medo, não é Deus. Calma. Mas quando Deus coloca paz e você diz: eu estou em paz com tudo isso, é Deus falando ao seu coração. Volta lá para o texto. Versículo 4. Há um só corpo e um só Espírito, como também foste chamado numa só esperança da vossa vocação. 5. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo. 6. Um só Deus e Pai de todos. E Pai de todos. Como foi a oração que Jesus nos ensinou, irmão? Coloca, por favor, Mateus capítulo 6. A partir do versículo 9. Olha a oração, irmão. Portanto, nós devemos orar assim, irmão: Pai nosso. Ele é o nosso Pai. Amém, irmão? Deus é Pai, seu Pai? Levanta a mão, diga amém. Deus é nosso Pai. Deus é nosso Pai. Agora só tem uma questão, irmão. Saber que Deus é nosso Pai é verdade. Agora só tem uma questão: que tipo de filho eu sou? Essa é a questão. Que tipo de filho nós somos, irmão? E aí tem 2 filhos na Bíblia, tem vários. Jesus traz muito exemplo de filho na Bíblia. Eu vou dizer 2 aqui. Tem 2 filhos que o pai acorda para ir para a roça e diz: filho, vamos com o pai. Aí o filho diz: vou, papai, eu vou com o senhor. Aí o pai chamou outro: filho, vamos trabalhar. Ele diz: não vou, papai. Aí o que disse que ia não foi, e o que disse que não ia foi. Qual desses 2 é bem-aventurado? Qual desses 2, igreja? O que disse que não ia e foi. Já aconteceu com você isso? Comigo acontece direto. Gorete diz: vamos em João Pessoa. Eu digo: vou não. Eu digo: mas que hora é mesmo para a gente ir? Que hora a gente vai? Que hora a gente vai? Não quero, não quero. Mas que hora a gente vai lá? Entende, irmão? Quantas vezes, irmão, você diz: não vou fazer. Aí o Espírito Santo impele você, move você, trabalha no seu coração e você faz. Você é bem-aventurado. Não vou mais ajudar, não vou mais abençoar, não vou mais abraçar, não vou mais dizer isso, não vou mais atender, não vou mais fazer. Aí o Espírito move você e você está fazendo. Você é bem-aventurado. Que tipo de filho é, irmão?
desse exemplo. O que disse que ia não foi, e o que disse que não ia foi. Quantas vezes você começou hoje, não vou para a igreja hoje, vou nada, hoje eu estou cansada, estou cansado, muita coisa, ontem passaram a noite aqui, muita gente e tal, não vou no culto, estou cansado. Aí quando é 4, 5, o Espírito Santo diz, você vai, e você veio. Bem-aventurado é você. Segundo exemplo de filho, irmão. Segundo exemplo de filho. O pai tinha 2 filhos, um mais novo e um mais velho. O mais novo, não sei porque o mais novo precisa de mais cuidado, né? Aí o mais novo disse, eu quero conhecer o mundo, pai. Tenho curiosidade de conhecer. Só aqui na tua proteção, sabe, sobre os teus cuidados, casa, roça, trabalho, volta para casa, eu quero conhecer o mundo. O que é que o pai faz? Ele deixa. Ele deixa. Ele deixa. Isso não é amor? É amor. Sabe por quê? Porque nossos pais diziam assim, ó: quer aprender dentro de casa não? Vai aprender com dores lá fora. Você vai ser machucado lá fora. Papai e mamãe sempre teve, irmão, sabia onde bater, onde corrigir, onde colocar de castigo. Lá fora só bate onde machuca, para destruir mesmo. E o filho mais novo foi para o mundo, irmão. Foi conhecer o mundo. Pediu a parte dele, o pai repartiu. No coração dele o pai já havia morrido, que é uma loucura hoje. Hoje os pais não podem ter mais nada, porque os filhos dizem, leva Jesus para eu ficar com essa casa e ficar com esse carro. Ontem à noite uma senhora dizendo que uma família, o pai morreu, faz 10 dias, já estava tudo bebendo, e um eu quero o carro, o outro eu quero a moto, o outro eu quero isso, quero aquilo. 10 dias o pai morreu só. Já estava todo mundo dividindo e tomando todas. Entende, irmão? Irmãos, o filho mais velho ficou em casa. Agora, olha que coisa interessante, irmão. O filho mais novo foi embora, longe, geograficamente, do pai. O filho mais velho, perto do pai. Agora, quem é que estava mais perto do pai? O que ficou ou o que foi? Hein, irmão? Quem é que estava mais perto do pai? O que foi? Ele lembrava de casa. E o filho que ficou em casa nem lembrava do pai. Nem lembrava do pai. Está vendo, irmão? E um dia aquele filho mais novo, irmão, viu que foi uma furada sair de casa, do cuidado do pai, e disse, eu vou voltar. Mas ele não voltou como antes. Ele voltou ferido, ele voltou drogado, viciado, acabado, sem saúde. E o pai recebeu. Porque não depende de como você volta, ele só te recebe. Ele só te aceita. Ele só te perdoa. Entende, irmão? E o filho que ficou em casa, longe do pai. Que tipo de filho é você? Ele é o nosso pai, pai de todos. A pergunta é, irmão, que tipo de filho você é e eu sou? Que tipo de filho nós somos? E ele continua, olha o que ele diz: nosso Pai que estás nos céus, Ele é santo, o teu nome é santo, o teu nome é separado para receber glória e louvor. Olha o 10. Vem o teu reino. Ele está dizendo, Senhor, a partir do momento que o Senhor governar as vidas, essas vidas vão se render aos teus pés. A partir do momento que o Senhor dominar essas vidas, o Senhor, eles vão cair aos teus pés. Vem o teu governo, vem o teu reino, vem a tua autoridade sobre nossas vidas. Irmão, você não faz o que você quer, porque o reino de Deus está sobre você.
O governo de Deus está sobre nós. Há um rei que reina, há um príncipe que governa. E ele diz: governa, Jesus, os pecadores, para que eles se arrependam dos teus pecados. Faça a tua vontade. Você tem coragem de fazer essa oração hoje? Jesus, eu desejo isso, eu quero aquilo, eu quero. Mas Senhor, eu vou orar agora assim: faça a tua vontade. Você tem coragem de orar, irmão? Você tem coragem de orar? Faz a tua vontade, Senhor, e não a minha, e não como eu quero, mas a tua vontade. Entende, irmão? Tua vontade é entendermos que Deus tem plano maior para a nossa vida, assim na terra como no céu. Lá no céu a vontade de Deus é absoluta. Aqui não, aqui na terra não, mas no céu é absoluta, irmão. Vai lá, Gabriel, ele na hora. Mas aqui não, infelizmente. Verso 11: o pão nosso de cada dia, irmão. Irmão, olha aqui, Deus tem faltado. Você tem faltado o pão nosso? Tem, irmão? Tem faltado? Ou não? Se não tem faltado na tua vida, diga amém. Não tem, irmão. Agora, o pão nosso Ele tem dado. Sabe, irmão? Agora, se Ele quiser, com a sua graça, te dar presunto, te dar queijo, sabe? É o que Ebenezer pede direto, é uma bênção de Jesus. Aí é graça, irmão. Verso 12. E perdoa-nos as nossas dívidas, como nós temos perdoado aos nossos devedores. Está vendo, irmão? 13. E não nos deixe cair em tentação. Deus livra da tentação. Deus nos livra da tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Agora, Flavinho, coloca no versículo 6. Versículo 6. Flavinho um dia fez uma observação nesse verso que foi muito interessante. Olha o que diz o 6. Tu, porém, quando os orares, entra no teu quarto, fecha a porta e orarás a teu pai, que está em secreto. Aí ele diz agora: o teu pai que te vê em secreto te recompensará. Olha aqui, irmão, ele está dizendo que ele ouve, não. Tem gente que diz, aí ele ouvirá. Não, está dizendo que ele vê. Por quê? Porque ele está vendo a intenção do seu coração. Ele vai analisar primeiro a intenção do seu coração. Por que eu estou de joelho orando? Por que estou orando? Para que estou orando? Por que estou orando? Jesus, ele faz uma análise primeiro no teu coração. Está vendo, irmão? E aí ele vai te ouvir, mas ele vai analisar a intenção, o propósito, os desígnios do teu coração. Então, quando você dobrar o joelho, irmão, para orar, mesmo estando chateado, com raiva, você diz: Jesus, limpa meu coração, porque eu quero entrar com o coração limpo. Limpo, Senhor. Eu ouvi uma mensagem essa semana, Genilson, que dizia assim: tire toda a raiva do coração e ódio, para você analisar os fatos de fato como ele é. Porque se você tem ódio no coração, você não vai analisar os fatos como de fato ele é. Vai ser turvo, vai ser torto. Tira o ódio e você vai ver os fatos. Até porque, irmão, não vale a pena colocar ódio no coração da gente. Faz mal para a gente que adoece, a gente fica mal. E que Jesus limpe os nossos corações, irmão, e Ele possa analisar o meu e o teu, e ver a graça e a glória de Deus dentro do nosso coração. Volta lá, para a gente terminar. Irmãos, o que a gente aprende aqui, irmão? É que a unidade exige um compromisso de vida. Andeis de modo digno da vocação que foste chamado. Ande como crente, irmão. O cristão mundano, ele divide.
O cristão espiritual, ele une. Vou repetir isso aqui. O cristão mundano, ele divide. O cristão espiritual, ele une. Quando você vê, irmão, alguém unindo, vem trazendo para perto, traga, venha para aqui, estamos juntos, vamos, irmão, somos uma igreja. Isso é de Deus, mas querer dividir, isso é crente mundano. Não é espiritual. Entendeu, irmão? Porque o crente espiritual, ele une, ele atrai, ele traz para junto do Senhor. Não basta estar na igreja, é preciso andar como igreja. Irmã Marta usa uma palavra que diz assim: vivemos o dia da igreja, a vida da igreja. A vida da igreja. Precisamos andar como igreja, irmão. Por isso, irmão, um conselho de amigo, irmão. Irmão, trabalhe para que você possa estar nos cultos na igreja, não apenas no domingo. É muito pequeno, é muito pouco você ser um crente domingueiro. Não dá certo, irmão. Venha para o culto de doutrina. Vamos, olha, o ano que vem vamos participar da escola dominical. Vamos encher essa igreja aqui para aprender a Bíblia, irmão. Reserve o domingo para o Senhor. Se você juntar muita roupa para lavar, a gente vai lá e ajuda. Aí lava num dia todo só. Mas separa o domingo, irmão. Vamos encher essa igreja aqui de crente que quer aprender o evangelho. Domingo de manhã. Domingo é o dia do Senhor, não negocie com nada, irmão. Com nada, pense nisso. Ore sobre isso. Sabe por quê? Porque precisamos andar, irmão, como igreja do Senhor. Como igreja. A unidade exige, irmão, caráter transformado, com toda a humildade, mansidão, com longanimidade, suportando uns aos outros em amor. Paulo apresenta 4 virtudes necessárias. Primeiro, humildade é apagar o orgulho e a competição. Nós não estamos competindo aqui com ninguém. De igreja maior, um pastor que era pastor de uma igreja aqui, foi embora para Recife. Ele disse: Berenildo, você agora é a 2ª igreja maior de Mamanguape. Eu digo: não quero isso. Não somos, irmão. Não quero esse rótulo, esse título. Não quero. Eu não quero. Senão isso sobe o orgulho, a vaidade. Não quero isso. Nós somos uma igreja de Jesus. Tem seus altos, seus baixos, mas nós estamos aqui perseverando, irmão. Mas não queremos rótulo de homem. Queremos que Jesus olhe para essa igreja e diz: essa igreja é minha. Eu sou Deus dessa igreja. Eu me movo nessa igreja. Eu passeio nessa igreja. É isso que queremos, irmão. E não rótulo humano. Então, meu irmão, andar de humildade, apagar o orgulho e a competição. Mansidão impede briga, discussão e ofensa. Entende, irmão? Terceira virtude, longanimidade, que dá paciência para lidar com diferença e manter os relacionamentos vivos, irmão. Manter os relacionamentos vivos. Amor, manter a graça de Deus na nossa vida. A unidade, irmão, começa no coração e não nas regras humanas. É no coração. Se cada crente pedir o Espírito Santo, irmão, um caráter transformado, a igreja floresce, a igreja cresce. A igreja cresce. Peça, irmão, Deus transforma o meu caráter. Eu quero ser homem de Deus. Hoje eu estava orando dizendo: Jesus, eu quero ser santo, Senhor. Eu não posso ser hipócrita, Senhor. Não deixa eu usar máscara, ser uma coisa aqui, outra coisa lá fora. Eu quero ser teu, Senhor, verdadeiramente. Não me deixe. E nós vamos ver a glória de Deus, irmão. A unidade, irmão, é uma luta espiritual diária, procurando diligentemente preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Paulo não diz, irmão, que nós vamos relaxar, mas procurar diligentemente. Satanás sabe que uma igreja dividida é fraca. Por isso, irmão,
Satanás, ele vai incentivar competições, mágoas, egos feridos, né? Vai soprar ciúme, disputa. Mas quando a igreja decide, irmão, lutar pela paz, amém, igreja? Quem aqui quer lutar comigo pela paz? Levanta a mão, vamos junto, pastor. Pela paz, irmãos. É pela paz. É pela paz. Para que Mamanguape veja a glória de Deus. A porta para o crescimento se abre. Unidade é decisão e não emoção. A unidade se baseia, irmão, no que temos em comum. Paulo lista algumas coisas que temos em comum. Primeiro, um só corpo, a igreja, um só Espírito, uma só esperança, um só Senhor, uma só fé, um só batismo e um só Deus e Pai. Tudo isso temos em comum, irmão. A igreja não se une porque pensa igual, mas porque serve a um mesmo Deus. Pensamos diferente, irmão, mas servimos ao mesmo Deus. O que nos une, irmão, essa frase eu quero que você leve para a sua vida. Não coloquei no telão, mas diz assim, ó: o que nos une é maior do que nos separa. Amém, irmão? O que nos une é maior que Jesus, do que as questões, pensamentos, sabe? O que nos une é maior do que aquilo que nos separa. Pastor, o que é que eu levo para casa? Primeiro lugar, uma igreja unida, vamos lá, tem autoridade espiritual. Uma igreja unida, ela tem autoridade espiritual. Eu estava um dia num ciclo de oração em Bahia, e entrou uma moça, ela endemoniou, e um rapaz que estava lá disse: você ora? E eu fui orar, botei a mão na cabeça daquela senhora para orar. E tinha um jovem que se julgava muito espiritual, disse: tu não sabe orar não. Tu arrebatou a minha mão e foi orar lá. E eu fiquei quieto. Depois conversamos com aquela jovem, e Deus ajudou ela e libertou ela. Uma igreja unida, irmão, ela tem autoridade espiritual. O que adianta aqui no púlpito, aqui na igreja, irmão, dizer que amamos, que somos crente, que somos de Jesus, que observamos o social, o amor, o perdão, e de fato não vivemos. A sociedade vai dizer: que igreja é essa? Não tem autoridade para falar, para agir, para atuar em certas ações. Mas quando a igreja está unida, ela tem autoridade espiritual. Ela cresce com saúde, irmão. Irmãos, vivemos num mundo caído, tão mal, que a saúde emocional, a saúde mental da gente está complicado, irmão. Está complicado. Mas Deus vai trazer cura emocional e mental, amém, igreja? Cura para a alma, cura para a nossa alma. Tem um impacto na cidade, irmão. É uma igreja relevante. Uma igreja relevante. Qual a igreja você está me convidando? Lá da primeira. Vamos, uma igreja abençoada. Vamos lá. Uma igreja que tem um impacto na nossa sociedade, irmão. Amém, igreja? Na sociedade. Gera discipulado, irmão. Revela Cristo ao mundo, irmão. Cristo é conhecido através da igreja, da pregação, do viver da igreja, apresentando Cristo ao mundo. Vamos lá, para a gente terminar aqui. Onde há unidade, o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Amém? Eu vou repetir. Onde há unidade e união, o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Eu vou dar 2 minutos para você. 2 minutos. E eu convido o grupo aqui para a gente cantar um hino. Veja um hino bem espiritual aí, Eudiane. Um hino bem espiritual para a gente cantar. E eu vou dar 2 minutos para você fazer uma oração assim: Jesus,
Se depender de mim, a minha casa será unida. Nós vamos viver unidos em união, para que a tua bênção na minha casa dure para sempre. Amém? Eu quero chamar a irmã Raul para orar. Você vai orar, irmã Raul, vem orar aqui. Vem, irmã Raul. Senhora, vem aqui. Ora aí, igreja. Depois a irmã Raul vai interceder por você. E só um último ponto, a gente canta em nome de Jesus. Graça e paz, igreja. Oremos. Maravilhoso Deus e eterno Pai, graças te damos, Senhor, porque Tu és digno de toda honra, de todo louvor e de toda glória. Ouve, Senhor, o que diz os nossos corações. A Tua palavra diz que o coração é enganoso, mas também diz que Tu conheces a fundo cada um. E te pedimos, Pai, nessa noite, para que possamos louvar-te agradecendo, porque o tempo é mau e só sabemos pedir, pedir e pedir, e agradecemos tão pouco. Eu te louvo, Senhor, e te agradeço, porque Tu és, Senhor, em nossas vidas o Deus grandioso, maravilhoso e eterno. Aquele, Senhor, que Tu criaste os céus e a terra e tudo que nele existe, e que nós temos que aprender a agradecer. Porque, irmãos, quando agradecemos ao Senhor, essa oração em agradecimento, ela dobra, ela cresce, ela floresce, porque Ele vê que em nossos corações, naquele momento, está sendo feita a verdadeira oração. Então pedimos, irmãos, nesta noite, para que no nome de Jesus, que é o nome sobre todos os nomes, possamos levar em nossos corações a paz do Senhor Jesus, para que possamos levar a palavra dEle e sim pregar o ID, porque Ele nos ensinou a pregar o Evangelho, mas como crentes que dizemos ser, falhamos muitas vezes, porque deixamos, meus irmãos, de dar uma palavra de conforto no momento que achamos nós não ser necessário, mas é naquele momento que o próximo que você diz ser próximo, você o faz distante. Então que possamos, meu irmão, minha irmã, nesta noite abrir o nosso coração para Jesus, e que o louvor que os irmãos irão louvar neste momento, eu creio que também vai tocar o coração, porque o Senhor habita nos louvores. Maravilhoso Deus e eterno Pai, glória te damos, Senhor, porque Tu és digno de toda honra, de todo louvor e de toda glória. Abençoa, Senhor, os irmãos, para que possa, Senhor, glorificar o Teu nome e entrar no coração de cada irmão que está aqui, de cada irmão que está em casa, de você que acha que o Senhor te esqueceu, que Ele não está ouvindo as tuas orações. Aleluia. Mas Ele trabalha no silêncio. Eu te louvo e te agradeço, Senhor. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. A igreja diz amém. Igreja, só colocar o último ponto, por favor. E eu quero agradecer a Deus por essa noite. Domingo, irmão, vamos estar juntos na escola, nos 2 cultos. Irmã Marta vai pregar no primeiro, né? No segundo, a Morgana. Vai ser um culto abençoado. 16 anos desse departamento abençoado que é a MCM. Venha, traga um visitante, traga pessoas da família para estarmos juntos. Dizer a Eulis, sabe que você é nosso, viu? Você é do Senhor aqui. Estamos juntos, viu, Eulis? Eu quero terminar com isso aqui, irmão. Convidar a igreja a fazer um compromisso público agora. Vamos lá. Hoje eu decido lutar pela unidade da igreja
porque eu quero crescer junto com ela. Vamos dizer junto, irmão? Hoje eu decido lutar pela unidade da igreja, porque eu quero crescer junto com ela. Assumiu o compromisso. Irmão, tem pastor e pastor, né? E eu tinha uma coisa no meu coração que Deus, quando eu saí do seminário, Deus plantou uma coisa no meu coração. E eu queria muito, quando fosse pastor de uma igreja, fazer. No campo não deu para fazer. Aqui no início não deu para fazer. Mas faz uns 4 anos. Quantos anos faz que a gente fez a reforma aqui, irmã Marta? 3? 2 anos? 2 anos. 2 anos eu consegui realizar isso. O que é, pastor? O que é? É ter tirado todas aquelas cadeiras que ficavam ali atrás e ficarmos todo mundo no banco, porque nós somos iguais. Porque às vezes sentam pessoas ali, olha às vezes quando senta fulano de tal lá, fica muito orgulhoso, irmão, se achando melhor do que você que está aí. Aí Jesus dizia para mim, coloca só banco, tira aquilo lá. Eu digo, Jesus, quando o Senhor me der a oportunidade eu vou fazer. E hoje nós sentamos aí, e nós não somos menos importantes, eu pastor, o diácono Baraúna, o diácono Flávio, Adailto, os diáconos Otávio, não somos menos, irmãos, nós somos importantes para Deus, e somos iguais, irmão, amém? Vamos ficar de pé, vamos louvar o Senhor.